Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial sobre o Salmo 62, que é um salmo de Davi, para instrução do mestre de canto, sobre Jedutum. Vamos ler juntos. Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência, deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Este é o Salmo 62, uma oração de Davi, que estava passando por um momento de perseguição e calúnia, e expressava sua confiança e esperança em Deus como a sua rocha e a sua salvação. Ele reconhecia que Deus era o seu refúgio e a sua glória, e que somente dele vinha o poder e a misericórdia. Ele também exortava o povo a confiar em Deus e não nas riquezas ou na opressão. E o que Davi fez diante dessa situação? Ele se calou? Ele se queixou? Ele se revoltou? Ele se desviou? Não, meus irmãos, não. Davi esperou em Deus. Davi confiou em Deus. Davi louvou a Deus. Davi se refugiou em Deus. Davi se entregou a Deus. Davi se humilhou diante de Deus. Davi reconheceu a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a força de Deus, o amor de Deus. E como Deus respondeu a Davi? Deus o abandonou? Deus o rejeitou? Deus o castigou? Deus o esqueceu? Não, meus irmãos, não. Deus o ouviu. Deus o atendeu. Deus o socorreu. Deus o protegeu. Deus o honrou. Deus o exaltou. Deus o abençoou. Deus o usou. Deus o fez rei. Deus o fez pai. Deus o fez profeta. Deus o fez ancestral. Deus o fez amigo. Deus o fez herói. Deus o fez exemplo. Deus o fez vencedor. Meus irmãos, eu quero te dizer hoje que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que ouviu Davi no seu clamor é o mesmo Deus que pode te ouvir no teu clamor. O Deus que atendeu Davi na sua oração é o mesmo Deus que pode te atender na tua oração. O Deus que socorreu Davi na sua angústia é o mesmo Deus que pode te socorrer na tua angústia. O Deus que protegeu Davi do seu inimigo é o mesmo Deus que pode te proteger do teu inimigo. O Deus que honrou Davi diante das nações é o mesmo Deus que pode te honrar diante das nações. O Deus que exaltou Davi acima dos seus adversários é o mesmo Deus que pode te exaltar acima dos teus adversários. O Deus que abençoou Davi com uma descendência real é o mesmo Deus que pode te abençoar com uma descendência espiritual. O Deus que usou Davi para cumprir o seu propósito é o mesmo Deus que pode te usar para cumprir o seu propósito. O Deus que fez Davi vencedor é o mesmo Deus que pode te fazer vencedor. Mas, para isso, meus irmãos, você precisa fazer como Davi fez. Você precisa esperar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa louvar a Deus.
Você precisa se refugiar em Deus. Você precisa se entregar a Deus. Você precisa se humilhar diante de Deus. Você precisa reconhecer a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a força de Deus, o amor de Deus. Não importa qual seja a sua situação hoje, não importa qual seja o seu problema hoje, não importa qual seja o seu desafio hoje, não importa qual seja o seu inimigo hoje, não importa qual seja o seu medo hoje, não importa qual seja a sua dor hoje, não importa qual seja a sua angústia hoje, você pode contar com Deus. Você pode confiar em Deus. Você pode esperar em Deus. Você pode se refugiar em Deus. Você pode se entregar a Deus. Você pode se humilhar diante de Deus. Você pode reconhecer a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a força de Deus, o amor de Deus. Porque Deus é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o seu escudo e o seu refúgio. Deus é o seu libertador e o seu salvador. Deus é o seu defensor e o seu vingador. Deus é o seu pastor e o seu guia. Deus é o seu pai e o seu amigo. Deus é o seu rei e o seu senhor. Deus é o seu criador e o seu redentor. Deus é o seu tudo e o seu basta. E Deus está contigo. Deus está ao seu lado. Deus está à sua frente. Deus está atrás de você. Deus está acima de você. Deus está abaixo de você. Deus está dentro de você. Deus está em todo lugar. Deus está no controle. Deus está no comando. Deus está no trono. Deus está na glória. E Deus te ama. Deus te ama com um amor eterno. Deus te ama com um amor incondicional. Deus te ama com um amor sacrificial. Deus te ama com um amor imutável. Deus te ama com um amor incomparável. Deus te ama com um amor inabalável. Deus te ama com um amor indescritível. E Deus te chama. Deus te chama pelo nome. Deus te chama para a salvação. Deus te chama para a santificação. Deus te chama para a comunhão. Deus te chama para a adoração. Deus te chama para a missão. Deus te chama para a bênção. Deus te chama para a vitória. E Deus te capacita. Deus te capacita com o seu Espírito. Deus te capacita com a sua palavra. Deus te capacita com a sua graça. Deus te capacita com a sua fé. Deus te capacita com a sua sabedoria. Deus te capacita com a sua unção. Deus te capacita com o seu poder. E Deus te promete. Deus te promete a sua presença. Deus te promete a sua proteção. Deus te promete a sua provisão. Deus te promete a sua paz. Deus te promete a sua alegria. Deus te promete a sua cura. Deus te promete a sua restauração. E Deus te cumpre. Deus te cumpre as suas promessas. Deus te cumpre os seus propósitos. Deus te cumpre os seus planos. Deus te cumpre os seus sonhos. Deus te cumpre os seus desejos. Deus te cumpre os seus milagres. Deus te cumpre os seus sinais. Meus irmãos, eu quero que você saiba que Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir a sua vontade. Deus é fiel para honrar a sua palavra. Deus é fiel para recompensar a sua obediência. Deus é fiel para perdoar os seus pecados. Deus é fiel para sustentar a sua fé. Deus é fiel para renovar as suas forças. Deus é fiel para te fazer mais do que vencedor. E eu quero que você saiba que Deus é bom. Deus é bom para te dar o que você precisa. Deus é bom para te dar o que você pede. Deus é bom para te dar o que você espera. Deus é bom para te dar o que você merece. Deus é bom para te dar o que você não merece. Deus é bom para te dar o que você nem imagina. Deus é bom para te dar o que Ele tem de melhor. E eu quero que você saiba que Deus é grande. Deus é grande para fazer o impossível.
Deus é grande para fazer o sobrenatural. Deus é grande para fazer o extraordinário. Deus é grande para fazer o maravilhoso. Deus é grande para fazer o glorioso. Deus é grande para fazer o magnífico. Deus é grande para fazer o que ninguém pode fazer. E eu quero que você saiba que Deus é Deus. Deus é Deus e não há outro. Deus é Deus e não muda. Deus é Deus e não falha. Deus é Deus e não se arrepende. Deus é Deus e não se engana. Deus é Deus e não se esconde. Deus é Deus e não se cansa. E eu quero que você saiba que Deus é o seu Deus. Deus é o seu Deus e te ama. Deus é o seu Deus e te chama. Deus é o seu Deus e te capacita. Deus é o seu Deus e te promete. Deus é o seu Deus e te cumpre. Deus é o seu Deus e te faz vencedor. Meus irmãos, eu quero te convidar hoje a fazer como Davi fez. Eu quero te convidar a esperar em Deus. Eu quero te convidar a confiar em Deus. Eu quero te convidar a louvar a Deus. Eu quero te convidar a se refugiar em Deus. Eu quero te convidar a esperar em Deus. Eu quero te convidar a se entregar a Deus. Eu quero te convidar a se humilhar diante de Deus. Eu quero te convidar a reconhecer a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a força de Deus, o amor de Deus. Eu quero te convidar a declarar com fé, com ousadia, com convicção, com alegria, com gratidão, com esperança, com louvor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças, as palavras do salmista. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça, que Deus te dê a vitória, que Deus te faça feliz, que Deus te faça vencedor, em nome de Jesus, amém. Este foi o meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido edificado, espero que você tenha sido abençoado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, diga o que você achou, diga o que você sentiu, diga o que Deus falou com você. E até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, fique em paz. Amém.